que está pertinho. Lulu Gouveia, viu? Vamos receber a palavra do Senhor? Maravilha. Louvado seja o Senhor, amém? Como de Deus. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui, trazer a palavra, compartilhar a palavra com os irmãos. E também surpreso, feliz pelo nascimento da Marcelinha. E eu estou surpreso porque desde o momento que eu cheguei aqui na igreja, desde o momento que tudo começou, a oração, a palavra, o louvor que a irmã Luiz fez aqui, tudo Deus está direcionando para um assunto hoje. Tudo Deus está levando para um assunto que cabe muito bem aqui na campanha Jeová Jiré, na corrente Jeová Jiré. E quando me tocou aqui, acredito que foi, para mim, até o momento, foi o que me tocou muito aqui, foi quando a irmã Luiz falou que hoje é culto de resposta. Amém? Quem sabe você está pensando, nós pensamos às vezes, o diabo vem falar conosco: olha, a corrente está acabando, o ano está acabando, hoje é quarta-feira, praticamente só tem quinta e sexta só do ano de 2013, e na outra semana, na quarta-feira que vem é Natal, já é 25 de dezembro, na outra quarta-feira já é 1º de janeiro de 2014, já é ano novo. Mas aí Deus falou comigo assim: olha, daqui a 7 dias vai ser Natal. Daqui a 7 dias aí depois é ano novo. Então hoje é a quarta-feira do número 7, amém, irmãos? E o número 7 para Deus é o número da perfeição, amém, irmãos? Então quer dizer que a gente responde sim, a gente milagre sim, a gente bênção sim, o culto hoje é diferente, o culto é diferente, qualquer culto que tem iniciado sim, porque é Deus que está no controle, amém, irmãos? Que até me sopraram aqui no ouvido aqui, mas você, quem geralmente faz a administração da palavra é a pastora Elza. Qual é o seu tamanho e qual é o tamanho da pastora Elza? Você é tão pequenininho. Mas eu quero dizer para você que é os pequenininhos que Deus usa. Olha, Jeová Jiré usou um garoto para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 25 mil pessoas. E assim hoje não vai ser diferente, amém? Porque eu posso ser pequeno, posso ser grande, pode ser o mais baixinho, pode ser o maior aqui em cima do altar. Deus vai usar aquele que Ele quer, que Ele escolher. Pode ser eu, pode ser você amanhã. Mas eu quero dizer para você, quando Deus usa, basta eu, você, nós acreditarmos, amém? Então eu quero ler aqui nessa noite o versículo chave dessa corrente de Jeová Jiré, que é Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. O pastor Francisco falou aqui, mas nós vamos ler de pé, porque nós vamos tomar posse dessa palavra hoje, agora, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém? Podemos ler? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza
das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Fé é certeza, fé é convicção, é firme pensamento, firme propósito do que aquilo que não existe vai existir. Ou melhor ainda, aquilo que não existe pelos olhos físicos já existe pelos olhos da fé. Você crê dessa forma também? Então feche seus olhos agora, porque nós vamos desligar para o mundo físico. Põe a sua Bíblia na cadeira, por gentileza. Feche seus olhos, ainda de pé. Eu quero exercitar a fé aqui nessa hora, amém, irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus. Toda a igreja, feche seus olhos. Começa a lembrar aí, irmãos, de um milagre que você ouviu falar, quem sabe aqui nessa igreja, ou quem sabe em outro lugar, alguém te contou, você viu pelo Facebook, ou leu no Facebook, alguém ligou para você para contar. Começa a lembrar de pelo menos um milagre agora. Talvez não foi com você, mas você ouviu falar. Olha, uma semana atrás eu estava no bairro do Gutierrez, eu passei por um cruzamento e uma pessoa dirigindo o veículo furou a placa de pare e bateu de frente comigo. Bateu na frontal. Meu carro não teve nada, eu não tive nada. Acabou que eu falei assim, olha, pode ir embora em nome de Jesus e presta atenção na sinalização do trânsito. Já pensou aí? Um milagre. Um milagre que você ouviu falar. Quem sabe que nessa igreja teve uma irmã aí que estava com um caroço no corpo. E aqui nessa corrente de Jeová Jiré, ela, depois da administração, depois da palavra, depois da oração, ela voltou para casa. E aí, quando ela estava ali no banho, ela conta que ela passou a mão no corpo e aquele caroço saiu na mão dela. Olha, eu ouvi aqui dizer que na igreja aqui teve um dos nossos irmãos aqui que tomou um tiro, foi uma tentativa de assalto, ele fugiu do assalto, ele tomou um tiro por trás, mas o tiro não matou ele, pegou na perna. E não foi grave, ele está se recuperando. Eu ouvi dizer aqui na igreja que teve uma família que capotou o carro botou, o carro capotou, mas eles não morreram, estão vivos. Eu ouvi dizer aqui na igreja que eu ouvi. Tem um irmão entre nós que estava devendo tantos R$1.000, R$6.000, e ele foi lá, negociou, Jeová Jiré foi com ele, abençoou ele, e desses 6.000 ele pagou R$380. Lembra aí de um milagre, irmão? Milagre que você ouviu falar. Amém? Porque a fé é certeza, é convicção, não pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé. Amém? Então eu quero nessa hora, com os olhos fechados, nós vamos começar a falar com Deus. Nós vamos começar a contar para Deus esses milagres que acontecem aí por aí, que acontecem perto de nós. E nós vamos começar a dizer para Deus, ó Deus, pela fé, comigo não vai ser diferente, não. Pela fé comigo não vai ser diferente, vai ser da mesma forma. E eu vou falar com Deus aí, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Santo, ó Deus quantos milagres. Eu ouvi dizer isso, ó Deus, eu ouvi dizer aquilo. Eu ouvi dizer, começa a falar com Deus aí, começa a falar com Deus aí, em nome de Jesus. Deus comigo não vai ser diferente. Pai, eu estou profetizando aqui em nome de Jesus. Ó Deus, que todos os milagres que nós ouvimos, todos os milagres que nós temos
tirou a miséria de casa e fez uma virada na vida. Ó Deus, eu profetizo que essa pessoa, Deus, que está aqui nessa noite não vai ser diferente. Eu estou profetizando aqui, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jeová Jiré, com essa pessoa que está aqui nessa noite, cumprindo o seu elo, cumprindo o seu voto, acreditando, meu Deus, ó Deus, exercitando, usando agora, Deus, o poder da fé, ó Deus, menino, ó Deus, agora, os nossos olhos estão abertos para confiar naquilo que nós estamos vendo, mas os nossos olhos estão fechados agora, Jeová Jiré, porque nós não dependemos dos nossos olhos carnais, ó Deus, para alcançar as nossas vitórias, nós dependemos do Senhor, Jeová Jiré, nós dependemos da nossa fé, Jeová Jiré, nós dependemos da nossa fé em ação, Jeová Jiré. Então nessa noite, ó Deus, da mesma maneira que foram com esses que receberam o milagre, da mesma maneira que foram com esses que receberam a vitória, ó Pai, seja da mesma maneira, ó Pai, com o teu povo que está aqui nessa noite no tempo da restauração, ó Deus, seja da mesma maneira que com esse povo, ó Deus, que está sendo apresentado aqui agora, em oração, em espírito, meu Deus, que seja da mesma maneira, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê dessa maneira que eu acredito nessa noite, aplauda o Senhor e dê glória. Glória a Deus, aleluia! Jesus, porque nós temos que chamar a existência, nós temos que chamar a existência aquilo que já existe no mundo espiritual. Amém? A palavra do Senhor fala, Deus falou certo momento assim, né? Eu sei os planos que eu tenho para vós, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, a respeito de vós, são pensamentos de paz, não de mal. Nós precisamos chamar a existência, irmãos, aquilo que já existe para nós, que são as bênçãos do Senhor. Amém? Nós temos que chamar a existência, trazer a existência como se com um ato de fé nós fôssemos entrando no sobrenatural, entrando no espiritual e trazendo para nós aquilo que já existe. Amém? Trazer à existência aquilo que não existe nos olhos carnais. Amém? Vamos fazer comigo? Trazendo a existência. Trazendo a existência. Pela fé em nome de Jesus. Amém? Nota-se que é necessário uma ação, um esforço para trazer à existência aquilo que não existe. Trazer à existência o milagre. Só vamos conseguir pela fé. Só vamos conseguir se nós usarmos a nossa fé, como está escrito lá em Hebreus. E nós temos aprendido com Jeová Jiré, através dessa corrente poderosa, que nós precisamos, irmãos, a forma de chamar a existência são duas. Primeiro, você tem que provocar o seu milagre. Nós temos que provocar o nosso milagre. Então, no momento que eu provoco o meu milagre, eu vou alcançá-lo. Amém? Eu desperto, eu chamo para mim o meu milagre, a minha bênção. Como o pastor Francisco disse, será? Talvez, quem sabe, ano que vem. Não, eu tenho que provocar esse ano ainda o meu milagre. Para alguns, provocar o milagre é vir na quarta e no domingo. Para outros, provocar o milagre é a oferta de sacrifício. Para outros, o provocar o milagre
todos nós estamos aqui provocando. É por isso que a pastora Eva diz que essa corrente é muito inteligente. É uma corrente para fortes, mas é uma corrente para inteligentes. Nós estamos usando aqui a nossa inteligência, entendendo que existe um mundo espiritual, e esse mundo espiritual, ele se move, ele se mexe, ele se move e se mexe a meu e a seu favor, quando nós tratamos com ele. Nós precisamos provocar, irmãos, o nosso milagre. E sabe como é que nós provocamos o nosso milagre? A segunda chave aqui nessa noite é nós profetizarmos. Nós profetizarmos que o nosso milagre, ele já chegou. Não que ele vai chegar. Não que ele vai chegar. Mas o nosso milagre já chegou. E eu gostaria de dizer esse ano que esse final de ano vai ser o melhor final de ano na minha vida. Esse final de ano vai ser o melhor para você, meu irmão. E aqui eu não estou falando de hipótese alguma, de acordo com as circunstâncias que estão acontecendo nas nossas vidas hoje. Não estou usando as circunstâncias, porque não são as circunstâncias que vão determinar a minha bênção. O que vai determinar a minha bênção é a minha fé. Então, grava aí, o que vai determinar? O que vai determinar a minha bênção não são as circunstâncias, mas é a minha fé. A sua fé vai determinar a sua bênção, irmão. Não as circunstâncias. As circunstâncias se movem pela fé, e não a fé pelas circunstâncias. Amém? Então nós não nos cansamos de dizer isso, que esse ano é o melhor de todos. Não nos cansamos de dizer que a miséria ela foi embora. Não nos cansamos de dizer que o milagre já chegou em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai chegar, porque nós estamos profetizando em nome de Jesus. Olha, o profeta estava numa terra de grande miséria. E Deus falou com ele: olha, vai na casa de certa viúva que ela vai te sustentar. E ele chegou lá, e a viúva falou com ele: mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta provocou o milagre daquela mulher, dizendo: mulher, não vai faltar nem a farinha, nem o azeite na sua panela. Aquele profeta provocou o milagre daquela mulher. Quando Jesus estava pregando para as multidões e trouxeram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos, e se o Senhor Jesus tivesse olhado as circunstâncias, ele veria ali quase 25 mil pessoas ali na frente dele, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para cima e falou: pai, eu te dou graças. Pode distribuir, pode distribuir, pode distribuir. O Senhor Jesus provocou o milagre. Eu quero repetir aqui nessa hora, com você, comigo, vai acontecer da mesma maneira. Nós vamos provocar o nosso milagre, nós vamos chamar a existência e vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Pode abrir, só abrir, depois eu vou falar um versículo. Eu quero falar uma coisa primeiro antes. Mas já pode abrir. Gênesis 12. Amém? Nós temos que provocar um milagre, irmãos. Nós temos que profetizar
profetizar o milagre, não se canse de profetizar. Sabe por quê? Porque quando nós lançamos a palavra, essa palavra tem muito poder. Quando nós misturamos a nossa palavra, as nossas palavras com a nossa fé, tem muito poder, irmãos. Quantos e quantos exemplos a Bíblia traz sobre isso? É por isso que nós podemos, chegamos diante de Deus, como o pastor falou aqui, hoje está especial demais. Tudo aquilo que Deus falou comigo, Ele mostrou aqui na minha frente aqui, que hoje é noite de resposta. A irmã falou que é resposta, que tem que provocar um milagre. O pastor Francisco colocou a igreja toda de joelho aqui, diante do altar de Deus, não diante de nós, mas diante de Deus. Por que você acha que Deus moveu ele nesse sentido? Que mover é esse? É porque Deus queria que todo mundo aqui nessa hora provocasse o seu milagre e falasse o que estava precisando. Maravilhoso demais, meu Deus, você vai limpando, expulsou os demônios, expulsou as coisas ruins, expulsou tudo, tirou toda a nuvem negra, tudo aquilo que era negativo, mandou embora. E aí, imagina Deus, me ajuda assim, agora vocês estão livres para falar, vocês estão livres para profetizar, vocês estão livres para pedir aquilo que vocês precisam, ou aquilo que vocês desejam. E aí, nós como igreja estamos aqui provocando o nosso milagre, provocando o milagre de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tem algo especial aqui guardado aqui na palavra de Deus para nós, que está escrito aqui lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, 2. Amém? Está escrito assim. Vamos ler o capítulo 12, 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Amém? Quando eu já li esse pedacinho tantas vezes, que bem especial nesse pedacinho. Sabe o que tem tão especial nesse versículo 12, 2, irmãos? Se segura na cadeira aí. Segurou? Eu quero dizer para você, irmãos, o mais interessado em nos abençoar é o próprio Deus. Primeiro, o mais interessado, vamos repetir isso, o mais interessado em me abençoar é o próprio Deus. Abençoar. Aqui nós vemos aqui no capítulo 12, versículo 2, não era Abraão que estava provocando um milagre com Deus, era Deus que estava provocando um milagre na vida de Abraão, era Deus que estava falando com ele, era Deus que estava falando com ele, você é uma bênção. Era Deus que estava falando com ele, eu vou engrandecer o teu nome. Era Deus que estava falando com ele, farei de ti uma grande nação. Era Deus que estava falando com ele, você
coração? Deus está te chamando, olha, ser tu uma grande bênção. Ser tu uma grande bênção. E eu quero dizer para você, qual é o significado de ser uma bênção? Amém? O significado de ser uma bênção é, primeiro, toda pessoa que é uma bênção, ela recebeu o poder de prosperar. Quantos aqui são uma bênção? Diga amém! Então, porque você recebeu o poder de prosperar, já está nas suas mãos, já está em você, já está dentro de você essa bênção. Eu quero dizer para você, aquela pessoa que é uma bênção recebeu o poder de longevidade, vida longa, saúde física, saúde plena, saúde mental, psicológica, recebeu o poder da longevidade. Quantos aqui têm esse poder da vida longa, da saúde plena? Receba pela fé em nome de Jesus. Amém? Todo aquele que é uma bênção recebeu o poder de multiplicar. O poder de multiplicar está sobre nós, irmãos. Amém? Todo aquele que é uma bênção, ele recebeu o poder de produzir frutos, de produzir. Trabalhar não resolve, irmãos. Nós temos que produzir bens para a nossa família, temos que produzir riqueza, temos que produzir bem-estar, temos que produzir relacionamento saudável dentro de casa. Nós temos que produzir isso. Então receba do Senhor agora. Você que está com a autoestima baixa aí, ó, receba o poder de multiplicar, receba o poder de produzir frutos, receba o poder de fazer acontecer em nome de Jesus. E para terminar, eu quero dizer para você quem é uma bênção. Só aquele que é, viu? Só aquele que é. Só aquele que é. Vai dar um glória a Deus bem forte, porque esse aí é só para quem é uma bênção, viu, irmãos? Todo aquele que é uma bênção, ele recebeu o poder de obter sucesso. E tudo porque o grande provocador de milagre, ele está aqui neste lugar. Ele está aqui, ele já chegou. Olha aqui, ó, o provocador de milagres é aqui, irmãos. Aleluia. Quando você recebe essa bênção aí, cada palma da glória.